Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Pé no Barra Podcast. Grande satisfação estar com vocês, junto com a gente mais uma vez. Estou aqui do meu lado com o Bruno. Buenas, pessoal, vamos que vamos. Sou Armindo Bart, host do podcast, e a gente está aqui num cenário um pouquinho diferente, vocês devem estar reparando aí. Bruno, conta pro pessoal o que nós estamos fazendo com esse cenário um pouco diferente, onde é que a gente está? Nós somos muito chiques, estamos na temporada de inverno em Gramado, fez frio aqui no sul, a gente veio pra temporada pra gravar, né, inverno, aquela coisa toda. Quem diria. A gente tá aproveitando, na verdade, aproveitando o mosaico do agronegócio, tá acontecendo aí a 5ª edição, a gente tá aqui, a gente trouxe os estúdios da ProHub pra cá, e a gente vai aproveitar e vai conversar com muita gente boa aí nesses 3 dias de evento. Então a gente tá nessa temporada de inverno. É mais chique dizer temporada de inverno, né? É melhor. De Gramado. Então tá, antes da gente já passar pra nossa convidada aqui, que tá muito legal o assunto que a gente vai... Bom, você que já tá vendo aqui, já deve ter visto o episódio que a gente vai falar, mas já pra dar andamento e falar um pouquinho dos nossos apoiadores. A gente tem 2 apoiadores novos hoje aqui, já vou falar deles. Primeiro, vou começar pelo nosso apoiador master, a CIA Brasil. CIA, Serviço de Inteligência e Agronegócios, que é uma empresa voltada para 2 segmentos de atuação. O primeiro deles é consultoria voltada para produtores rurais, nos temas de integração lavoura-pecuária, pecuária de corte, pecuária de leite, também ovinocultura. Então você que é produtor rural, quer intensificar o seu negócio, quer melhorar os números ou quer entender modelos de negócio diferentes, chame a CIA Brasil para esse tipo de trabalho. E a outra linha da CIA é trabalhar com o tema da sustentabilidade, principalmente focados em empresas. Então você que é empresário, quer entender mais desse mercado que está crescendo cada vez mais, então chame a CIA Brasil. A gente tem um check-in sustentável, eu e o Bruno, a gente trabalha na CIA Brasil, então a gente está desenvolvendo um trabalho muito legal em empresas do agro nesse setor. A gente também está com uma FarmCont. A FarmCont é a plataforma contábil mais completa quando a gente fala em agronegócio. Então tem toda uma série de tecnologias envolvidas, puxa a nota fiscal da Receita Federal, então facilita muito o trabalho do contador, é uma plataforma voltada para contadores. Então se você quer entender mais também, entre em contato com a FarmCont, o arroba, né, da FarmCont é FarmContBR, com T mudo no final, ou farmcont.com.br. E os 2 novos apoiadores, queria agradecer muito. O primeiro apoiador nosso é a ZT Sementes. ZT Sementes é uma empresa que está há 3 gerações já na agricultura, focada na multiplicação e vendas de sementes de soja, de trigo e de aveia também. Tem o foco muito na qualidade dos produtos, em produzir, né, sementes que tenham alto vigor, alta germinação, para que os produtores tenham segurança no seu negócio, possam plantar boas lavouras e assim colher mais produtividade. Muito obrigado a ZT Sementes por se juntar com a gente, grande satisfação mesmo estar com vocês, e agradecer também o Tomás, né, que topou. Abraçamos o Tomás aí pela confiança. Obrigado, Tomás. E o nosso outro parceiro é a Puro Trato Nutrição Animal. Desculpa, antes de entrar na Puro Trato, falar da ZT Sementes, arroba da ZT Sementes é arroba ZT Sementes ou ztsementes.com. E o outro nosso parceiro é a Puro Trato, grande satisfação também. Puro Trato, já que é nosso grande parceira aí nos trabalhos de consultoria, né, que a gente tem conversado muito com a Puro Trato, e a Puro Trato agora se junta também ao Pé no Barro Podcast. Puro Trato é uma empresa gaúcha de nutrição animal, já está há mais de 25 anos no mercado, são mais de 150 produtos em diferentes tipos, né, de animais, categorias animais e tudo, espécies animais, melhor dizendo, e a Puro Trato é muito reconhecida pela qualidade, então preza muito pela qualidade nutricional dos seus produtos. Então se você quer saber mais da Puro Trato, entre em contato com eles, @purotrato nutrical animal no Instagram ou purotrato.com.br. Muito obrigado também a todo o pessoal da Puro Trato, em especial pro Fabiano e pro Fernando, Fabiano, desculpa, Fernando. João. Grande abração, João, por se juntarem com a gente também e acreditarem no Pé no Barro Podcast. Tem ração de passarinho, periquito, papagaio, cavalo, tem de tudo. Tudo. O gado são mais de... A gente às vezes trabalha muito com a parte de pecuária, né? Mas são mais de 150 produtos, uma bela fábrica, né? Aqui, tecnologia nossa aqui, Brasil, gaúcha, né? Junto à ZT também em alta qualidade de sementes. Então, é uma satisfação para nós estar com mais duas marcas de qualidade, sabe? Com muita qualidade, com produtos top no mercado. Isso aí. E se você tá assistindo o podcast, tem uma empresa, quer colar sua marca com a gente, entre em contato, tanto aqui pelo YouTube, também às vezes manda mensagem, ou pelo próprio Instagram, nosso é @pé-no-barro-podcast, todas as nossas redes sociais, @pé-no-barro-podcast. Também você que está assistindo a gente pelo YouTube, não esquece de se inscrever, ativar o sininho de notificação, e você que está também pelo Spotify, não esquece de curtir a gente. Hoje acho que mudou um pouco o sistema ali, é um maisinho agora que se clica no
no Spotify. Quando você gosta do podcast, nos segue, que a gente sempre tá lançando aí, de tempos em tempos, um episódio novo. Viu? Tá certo? Precisava pedir um patrocínio de vinho. Hoje tem o vinhozinho, se alguém quiser ajudar aí... Temporada Gramado, Temporada Gramado vai ser bom. Então, beleza. Você tem uma marca de vinho, então, por favor, entre em contato conosco. Certo, pessoal? Então vamos lá, Bruna. Vamos apresentar a nossa convidada? Vamos. Hoje vai ser uma conversa maravilhosa, aí tenho certeza. A gente tem sido muito feliz, né, nos convidados. E vamos falar de um tema muito, muito atual e que sempre desperta muita conversa, muita discussão, muitos casos. Hoje a gente está com a Marielle Bife aqui, palestrante, consultora, que fala de sucessão. Marielle, prazerzaço estar contigo. Obrigado por estar com a gente, conversando, trazendo esse assunto. Oi, gente. Eu estou muito feliz de estar aqui. Falar de sucessão, para mim, é um prazer, não só porque é o meu trabalho, mas também porque a gente consegue levar uma mensagem para que as famílias se profissionalizem, que elas possam fazer esse processo de transição em harmonia. Então, eu fico muito feliz onde eu posso semear um pouquinho de vivência, de bagagem, para poder contribuir aí na vida de tantos produtores rurais ao Brasil todo. Beleza, Marielle tem um vasto currículo aqui, vou ler resumidamente. Eu boto o pé no barro ou não põe o pé no barro? Eu acho que põe esse aí desde cedo, hein? Com certeza. Isso aí, boa. Bom, a Marielle é graduada em administração, com habilitação em agronegócios, tem pós-graduação também em gestão empresarial pela mesma instituição, também tem MBA em agronegócios, é autora do livro Caminhos da Sucessão, também é a coautora do livro Mulheres do Agro, colunista do Canal Rural, também do Agro Show. Isso? AgriShow, tá, aqui ficou errado. AgriShow. Protagonista do comercial Minuto Agro, que foi transmitido pela Caixa, também pelo SBT, já foi professora universitária, foi gerente de negócios do Sicredi durante muito tempo. Entre patrocínio e currículo dessa mulher, nós vamos ficar uma meia hora, porque essa aí tem coisa, hein? Vamos lá. E mais recentemente, né, trabalha com um processo de sucessão e governança, focado bem nessa área, né, de governança no processo de sucessão, faz palestras, trabalha também com parte de profissionalização através de mulheres, né, desenvolvendo liderança feminina. Então, muito legal, grande satisfação estar contigo aqui. Obrigada, gente. O currículo, eu sempre falo assim, que não adianta ler um currículo vasto se chegar aqui na hora e eu não falar alguma coisa que presta, né? Então, a gente tem que, na verdade, no decorrer, né? O currículo é um acessório aí, vamos dizer assim. Conta um pouco pra nós a tua história, filha de produtor paranaense, mato-grossense. Conterrânea. Satisfação tá com a conterrânea aqui, né? Hoje eu tô em minoria, então. Não fala porteira. É isso aí. Bom, eu nasci no Paraná, né? Sou filha e neta de produtores rurais. O meu pai não tá mais na atividade. Assim, a sucessão na minha família aconteceu de uma maneira muito dolorosa. Meu avô, ele tinha uma área que não era grande, mas era uma área que atendia todos os filhos, assim, com um certo conforto, dava para cada um viver ali trabalhando em conjunto. Mas quando a minha avó veio a faltar, os meus tios começaram a entrar numa discussão que é muito comum em muitas famílias, por pedacinho de área, a tua vale mais, né? Eu ganhei tanto, eu queria ganhar tanto. Eu trabalhei mais e tenho... Exatamente, né? Eu cuidei mais tempo aqui dos pais, ou alguma coisa assim, ou o valor da tua parte que é lá na estrada vale mais que a minha que é aqui atrás. Então, assim, os meus tios ficaram 25 anos sem se conversar. Nossa. E assim, infelizmente, foi a dor que aproximou eles de volta, né? Depois de várias mortes precoces na minha família, meus primos e tal. Então, assim, é uma história que se repete em muitos lares, infelizmente, né? Talvez por falta de maturidade da família e também por falta de profissionalização, que quando você organiza e deixa todo mundo no mesmo nível de entendimento, não é que você vai evitar 100% o conflito, mas você mitiga esse risco, né? De ter o conflito. Bom, e aí eu fui pro Mato Grosso, morei no Mato Grosso do Sul, fui pro Mato Grosso em 96, né? Meu avô, por par de mãe, já estava lá. E aí, trabalhei sempre com agro, né? Meu primeiro emprego com carteira assinada foi no Sicredi, então eu atendia produtores rurais, agente da carteira rural, dava aula na faculdade, e chegou um momento que eu falei, olha, eu acho que eu vou assessorar esses produtores de alguma forma. Porque quando a gente ia fazer um dossiê de custeio, de investimento, por exemplo, isso lá em 2004, 2005, tá? O que eu via dificuldade? O produtor às vezes tinha dificuldade até de tirar uma matrícula, né? Porque ele morava na fazenda, era muito longe, não tinha internet, a gente não tinha nem caixa eletrônico na época, né? Então era bem diferente da realidade de hoje.
E aí a gente precisava de um monte de documento para compor e às vezes ele sozinho, aquilo para ele era muito difícil porque não era o convívio dele, né? É a papelada que a gente fala assim, eu não gosto de trabalhar com papel, né? Exatamente, exatamente, que é tá lá na ponta, né? E aí eu comecei lá atrás atendendo de uma maneira geral, assim, até um dos meus primeiros clientes a gente fez até logo para uma empacotadora de feijão que ele ia fazer, a gente fez logo para os maquinários, e aí eu fui afinando isso, eu vi que tinha muito problema de comunicação dentro do negócio, de preparar de fato o sucessor, porque às vezes o pai fala, o filho não tá interessado, o filho fala, meu pai não dá espaço. Geralmente o filho entra, não, tem o computador e as planilhas, vamos colocar o algoritmo, nem sempre é ali que ele também... Exatamente. Então, assim, alocar todo mundo, né, no seu melhor ponto de contribuição, eu acho que esse é um papel importante. Quando a pessoa está satisfeita e fazendo o que ela gosta, ela vai contribuir positivamente para o negócio, né? Então, eu fui trabalhando isso e aí eu afinei só para sucessão e governança e atendo só produtores rurais. E hoje você desenvolve trabalho no Brasil todo? No Brasil todo, onde tem principalmente as regiões que tem mais produtores, né? Eu trabalho bastante com grãos, mas a gente também atende pecuária, integração. Tu tava falando, né? Mora em Diamantino. Situa um pouquinho, né? A gente tem mais um público do sul, né? Tem de outros lugares também, mas situa um pouco, tu falou uma coisa super interessante de Diamantino, né? Sim, Diamantino é uma cidade pequena, né? Mas é uma cidade extremamente agrícola, tem a região ali do entorno de 440 mil hectares. Então, assim, a gente respira agro lá também, como vocês aqui no sul, né? E como essas regiões. Ela fica próximo da 163, então ela tá numa região já migrando indo pro Tangará, Campo Novo, que também é uma região muito próspera pro agronegócio. Uma cidade pequena, mas que tem muitos produtores, grandes grupos lá também, né? Que estão alocados. E Diamantino é o 7º PIB agro do Brasil. Então, assim, a gente tem, acho que o 7º maior produtor de soja do Brasil. Então, tá nessas estatísticas, mas é uma cidade antiga, porém eu gosto muito, pessoal muito acolhedor. E acho que a gente encontra o lugar da gente no mundo também, aprende a gostar. Como diz o Mato Grossense, o Mato Grosso é diferenciado, né? Tem coisa que é só no Mato Grosso. Cada vez que eu tenho o prazer de ir lá, né, com uma certa frequência, a gente tem operação lá, e cada vez que eu vou ao Mato Grosso, é uma loucura, assim, a gente não cansa de se surpreender, porque é incrível, tu anda em cada lado, em cada lugar, faz 300 km, 400 km, chega uma cidadezinha, aquele mar de coisa, tu vê a agricultura pujante, né? Ali vê a força do progresso de tudo que a agricultura começa pelas estradas, a quantidade né? de carreta, é um negócio espetacular, passa uma, outra e o Você pega o 63 ali, você cola atrás, você fica um tempo ali, né? Porque é sempre movimentado, mas muito próspero, né? Sim. E assim, até a história de muitos produtores aqui do sul mesmo, que migraram para o Mato Grosso, né? Meu pai, em 86, ele foi para Lucas do Rio Verde com meu tio. Eles estavam pessoal lá fazendo um loteamento para uma cooperativa. E aí chegou lá, não tinha praticamente nada ainda, né? Porque a cidade é bem recente. Meu pai falou, imagina, trazer minhas meninas aqui, não tem água, não tem luz. Falei, pai, se você tivesse ido, né? Acho que a gente tava rico, né? Muita gente foi, né? Você vai lá, geralmente o pessoal tá 20 anos, 30 anos. Sim, ia ser um dos pioneiros lá, assim, né? Falei, mas Deus não quis, então, né? Mas assim, essa coragem que muita gente aqui, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, tiveram de ir lá desbravar, né? Quanto tempo esse pessoal ficou ali também até organizar e hoje prosperaram muito, né? A gente fica muito feliz também. Pagaram o preço, né? Chegaram quando tudo era mato, né? Exato. Paga esse preço de estar longe de tudo, de todo o conforto. Hoje olhando é muito, muito simples, né? Olha toda a qualidade de vida, as cidades, pega Lucas, Nova Mutum, é um negócio espetacular. E mesmo hoje, com tudo isso, tem muita oportunidade ainda, né? Muita oportunidade. Em muitos setores, em muitos segmentos, ainda tem... A gente chega lá e diz, cara, tu tem o sentimento que tudo que tu fizer lá, bem feito, obviamente, vai dar certo, vai prosperar. Sim, porque é muito dinâmico, né? E o agro é muito celery também, né? As coisas mudam rápido, tecnologia, um monte de coisa chegando. Então, assim, quem é bom e tem uma boa entrega, tem lugar em qualquer lugar, né? Então, assim, é bem... Lá, não só lá, mas aqui também, eu atendo muito Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. As pessoas, assim, eu acho que a gente falando de pessoas um pouquinho rapidinho, só para contextualizar, esse preparo, né, pensando no futuro, em profissionalizar, pensando no negócio, pensando em inserir tecnologia, inovação no negócio, isso é um campo que está minando, né, e precisando de gente o tempo todo. Porque as empresas, elas começaram muito nessa base da produção, preocupado muito com a produção, hoje movimentam milhões. E aí você compara, às vezes, com o processo, por exemplo, empresas da cidade, e o processo organizacional ainda é muito carente. Lógico, tem grandes grupos, exceções, pessoal que veio se organizando, mas de maneira geral ainda é pouco profissional. Mesmo as empresas mais voltadas para a agricultura, que puxam mais, para a pecuária nem se fala, né?
Mas para a agricultura ainda tem muita coisa para melhorar. E esse processo que você trabalha de governança, organização, processo sucessório, então, além de tudo, tem o tabu nesse meio do caminho todo ainda, né? Tem. É que assim, ó, o produtor, essa roupagem de empresário rural, ela tá começando a acontecer nesses últimos anos para cá. Eu digo que é depois que o agro virou pop, virou tech, virou... Ele despertou isso aí. Tirou aquela... O patinho feio, o colono. O colono, exatamente, né? Então, assim, o produtor ainda enxergava a propriedade como uma extensão de casa. Então, ele tinha a conta, né? Lá, a conta dele para pagar os insumos era a mesma que ele comprava roupa, pagava escola, pagava mercado. Então, ele nem sabia. Se deu lucro, chegou no final, tá positiva a conta. O lucro era o saldo da conta, né? Então, assim, aí com isso foi avançando, né? Então, a gente tá num processo e que, assim, exige mesmo esse processo de profissionalização para ele conseguir se manter também no mercado, né? Conseguir continuar esse negócio. Senão, você não consegue transferir as gestões nessas passagens de bastão se o negócio estiver profissional. Quem é o teu cliente hoje? Qual é o perfil dessa família produtora aí que te procura? Tá. Eu tenho, assim, hoje, né, eu já atendi pequenos produtores e a gente fazia esse processo de organização, porque daí acaba não sendo nem tanto um processo de profissionalização, que às vezes era um negócio mais enxuto e extremamente familiar, né, que todo mundo dependia do negócio e estava ali. Hoje atendo produtores acima de 5 mil hectares, então a gente atende grupos até 50 mil hectares, né. É o produtor que precisa... desde formatar uma reunião, criar ata, criar convocação, fazer essa organização, criar um conselho, criar um comitê, melhorar a tomada de decisão, instituir as alçadas, então fazer todo esse mapa da governança. Quando a gente fala governança, o pessoal às vezes tem receio, porque parece que é muito complexo, né? Tá falando um governo, um negócio meio... Exato. Aí você fala, às vezes, o produtor de 30 hectares, de 30 alqueires, né, como o pessoal usa aqui, às vezes fala, isso aqui não precisa, não é para mim. Né? Eu falo, não, é para você também, porque você tem que continuar, é para todo mundo. Só que para cada um você vai encaixar o que ele precisa, né? Então, de repente, se ele senta na mesa, qual que é a dificuldade que a gente tem numa empresa familiar? É a gente não falar de negócio em casa e a gente não falar de problema da família no negócio. Essa separação tem que ser feita, mas na grande maioria ela tá o tempo todo misturada. E aí, para você levar para a mesa, para uma tomada de decisão, e assim, ó, mas isso aí é formalizar demais, engessa o negócio. A gente não é acostumado assim, daí você falar, vou pegar um produtor de 80 anos, como é que eu vou sentar ele numa mesa de reunião e falar que ele tem pauta, tem projeto para apresentar? Talvez você não consiga, mas a próxima geração você já tem que ir fazendo essa organização e dando esse caminho, né? Então, assim, começa nesse processo de separação, de organizar. E aí você vai para outras pontas todas, até uma política de empregabilidade familiar, como é que a nova geração vai entrar no negócio, como é que você vai preparar, quais são os critérios. Então, aí você vai mapeando. Então, serve para todo mundo. O produtor menor, ele pode fazer uma gestão melhor dos números, ele pode entender onde cabe a tecnologia para ele, como é que ele organiza as pessoas para que cada um também possa contribuir, coloca salário para que esse filho fique lá no negócio também, porque às vezes o negócio acaba não ficando mais atrativo, né? Então a gente tem um guarda-chuvas, né, de opções para atender até a criação de um conselho de administração num grupo maior que já está numa transição, enfim, né? Mas são muitas barreiras, né? Tu falou um monte de coisa, tem um monte de coisa delicada aí que não é fácil chegar. Porque o principal é essa conversa, né? Essa semana eu conversava com um cliente, ligou, né? Um possível cliente ligou e tal. Eu disse, cara, eu tô na sucessão, é uma empresa comercial, né? Eu tô na sucessão, o meu pai quer parar, então eu tô vendo que precisa profissionalizar, botar algumas coisas. E aí eu disse assim, cara, o primeiro ponto é o teu pai tem que querer. Diz ele, não, Bruno, isso aí o pai já quis. Foi o pai que pediu, cara, dá um jeito porque eu não aguento mais. Então esse é um primeiro passo, porque geralmente tem isso, né? O cara não quer largar o osso, né? Ele começa a perder o poder, ele era o cara, agora ele para de ser o cara, tem outras pessoas mandando no negócio dele, né? Tem que quebrar É uma virada de chave. Assim, ó, o que você falou exatamente até o que eu uso. Medo de perder o poder, a utilidade, né? Ele perde esse sentimento de, eu tô contribuindo, eu construí isso aqui. Porque, assim, o que o pessoal fala, né? Eu ouvi isso do meu pai, do meu avô, e quem é do agro deve ter ouvido isso muitas vezes. Eu tô construindo isso aqui pros meus filhos. Aí, às vezes, chega num estágio, o filho não quer, né? Às vezes, ou não tem ninguém preparado, ou enfim. O maior problema é a resistência para fazer esse acesso, né? O produtor, às vezes, ele é mais tradicional, ele é um pouco mais resistente, porque quando a gente fala de sucessão, ainda em algumas famílias é um tabu. A sucessão, ela remete à morte, né? Então, assim, acaba sendo assim, mas eu não tô... Tá me matando? Eu não tô... Você quer me tirar de cena? E eu sempre falo, ninguém vai sentar na tua cadeira antes de ser a hora. A gente está preparando para que um dia, né, quando precisar, você tenha alguém capacitado. Por que acontece?
eu provoco muito o produtor a pensar, esse alinhamento inicial é muito importante, é mais importante do que colocar a regra, porque se a gente implanta a regra sem fazer esse alinhamento, você tem um papel em cima da mesa muito bem escrito, que não serve para nada. Mas aí tem um trabalho psicológico muito mais forte que ser de administração, muito, direito, o que for. Muito. A gente tem que fazer todo esse alinhamento de expectativas, né? E aí, assim, ó, por exemplo, o que acontece? O produtor fala, quando eu morrer, eles se viram, né? Eles que brigam depois. Eu falo, e se você não morrer? E se você ficar doente e precisar do dinheiro da propriedade ou da tua empresa pra, sei lá, te manter ou pra restaurar a sua saúde, você não pensa em aposentar também? Porque a maioria a gente fica assim, eu tô há 30 anos sem tirar férias, esse menino acabou de chegar, quer tirar férias todo ano. Eu falo assim, mas o que tá errado no processo? Tá errado você que não tirou férias 30 anos. O que mudou? Você ficou muito mais rico por não ter tirado férias? Então a gente começa a despertar, né, esses pontos de a gente faz esses pontos de provocação para entender também que, assim, tem que ter um equilíbrio entre família e negócio, né? E o desafio grande é justamente esse conflito de gerações ainda, porque o patriarca não quer perder poder, mas também tem um outro ritmo de trabalho, tá muito no operacional, aí vem chegando uma geração que é um pouco mais de conforto, tem um custo de vida também maior. Eu sempre brinco assim, meu avô nunca foi pra praia. Fazer o que na praia? Ficar sentado lá olhando o mar, não tem sentido. Tipo bobo, assim, esperando, vendo a onda. Meu pai já gostava de ir pra praia. Eu falo, eu tô chegando... Lógico, hoje não tô no negócio, né? Mas tenho isso ainda pra tocar pra frente. E eu já quero viajar, quero outros países, tenho outro padrão de vida, já não quero ser o cara do braçal. Então tem um ritmo bem diferente. Aí quando você pega essas gerações pra... esse aqui não quer nem colocar a mão na máquina. É que a cultura é muito forte, né? A gente vem ainda de uma cultura de que pra te ter valor era o cara que mais trabalhava. Quanto mais braçal, mais sofrido fosse. Então a gente ainda vê muito, né? Como é que tá? Tô aqui numa pauleira, tô sofrendo. Então parece que quanto mais eu sou... O Luiz falou isso no outro episódio, né? Que é o presidente do instituto aqui dos pecuaristas aqui do sul. Os caras perguntam como é que eu faço tanta coisa. Eu não trabalho com os braços, trabalho com a cabeça. Então, parece que ganha mais quem sofre mais. Ele não tem que cuidar. Mas é também essa mudança de entendimento, né? Cultural, né? É que assim, ó, eu sempre falo pros produtores, tem uma diferença muito grande entre trabalhar duro e trabalhar certo. Né? O primeiro passo, não é a hora trabalhada, é a produtividade. Eu tinha um cliente que a briga deles era quando o filho liberava o ônibus pro pessoal no sábado ir embora pra cidade. Não, mas sábado tem que trabalhar. Cara, mas se eles já entregaram, assim, quando você tem os processos claros, o que é a entrega de cada um, se a pessoa entregou, deixa ela ir com a família dela, passar o final de semana. Mas é o que você falou, é a mentalidade ainda, que assim, ó, é uma repetição de padrão, né, do avô, do bisavô, que o sofrimento é o que valoriza, né? Então, assim, acho que falta também esse entendimento do merecimento. Né? Eu mereço descansar, eu tô trabalhando aqui, né? Eu mereço desfrutar com os meus filhos merecem. E aí é muito assim, ó. Acho que uns 2 anos eu fui dar uma palestra em Toledo, aí um casal veio falar comigo no final e falou assim: uma filha nossa tá meio estragada já, porque eu acho que a gente adulou demais. Qual é o ponto de equilíbrio, né? Tipo assim. Tá demais, né? A outra tá participando. Porque às vezes a gente também quis facilitar muito a vida, fazer com que ela não sofresse o que a gente sofreu. E eu acho que eu falei, acho que não é questão de estragada, é questão que, assim, a gente projeta muito nos filhos os nossos sonhos. E não é assim. Se você for colocar um sucessor que não quer estar no negócio, ele não vai prosperar. Então, acho que começa desse princípio, porque assim, ó, eu tenho sucessor da família? Não tenho. Então, eu vou pensar no quê? Coloca um sucessor operacional, mas tem muito essa obrigação de ser da família. Aí você coloca um cara ruim lá, que vai quebrar na geração dele ou na próxima. Ele vai passar, né? É que tu falou um negócio, né? Eu tô fazendo pros meus filhos, né? Mas eu nunca perguntei pro filho se eu queria aquilo ou não. Exatamente isso, né? Porque pode ser que ele não queira. Exatamente. E assim, às vezes ele não... por exemplo, a gente tem um caso lá de um pecuarista de Minas Gerais que trabalhou... Ele era engenheiro civil, trabalhou muitos anos, comprou por hobby a fazenda e tal. Aquelas histórias que vocês estão acostumados a ouvir também. E aí 3 filhos, nenhum quer estar no negócio, ninguém quer hobby também. O cara, o hobby dele, ele quer viajar pra fora do Brasil, ele quer fazer outra coisa, não quer ir lá na fazenda ver gado. Pra ele. Claro. Então foi a realidade dele, são as expectativas dele. Falei, vamos criar um conselho, então, né? A gente estrutura isso, ele tem muitas pessoas de confiança trabalhando com ele, e essa turma audita a gestão do pessoal, só que ele precisa entender do negócio, ele não precisa estar na operação, mas ele tem que entender. E eu acho que quando a gente parte, até trouxe para falar na palestra isso também, que às vezes a gente fica pensando muito em criar herdeiro, né? A gente tem que criar sócio, quem quer estar no negócio com a gente, com sangue no olho para fazer o negócio acontecer, né? Então acho que tudo isso faz parte dessa viradinha de chave que demora, é um processo de conscientização, e aí a pessoa tem que entender, e ela vai evoluir até chegar...
esse ponto que você colocou é de tipo, eu não aguento mais. Aí o filho assume. Em alguns casos, é assim só que funciona, né? O meu guri tá pronto, né? Que a gente brinca aqui. O meu guri tem 50 anos. Tá pronto agora. Tá pronto, agora ele tá prontinho. Agora eu vou largar pra ele, agora ele já pode fazer. Tá quase pronto pra aposentar. É louco isso, porque... E aí os papéis sempre vêm vindo do que o dono não quer fazer, né? Que geralmente são o que seria ruim da história, ele começa a passar pro filho, pra sucessão. Então tu quer ensinar o cara a entrar no teu negócio, às vezes pela pior parte. Exato. Tá certo, óbvio que tem uma caminhada, né? A gente também fala e tem levado isso, tem discutido muito isso, porque hoje tem o estragou o meu filho. É claro que aquele cara não vai passar o trabalho que tu passou, porque tu deu condições melhores pra ele, né? E a gente vê muitas famílias, isso aí todo mundo tem um exemplo, né? De pessoas que não têm condição e fazem um esforço danado pra dar pros filhos condição. Se tu tem, é claro que tu vai dar uma condição. Se o cara pode ter um carro, ele vai ter um carro. Se ele puder viajar pro exterior, vai viajar pro exterior. Se ele aprender a falar inglês, se ele puder fazer uma universidade boa, uma série de coisas. Óbvio que tem toda uma a transmissão de valores, né? Pra essa pessoa no caminho. Então ela dentro, óbvio que tem isso é provavelmente fácil, né? É que a pessoa passe por todas as etapas dentro do processo, numa fazenda mesmo, pra conhecer o negócio, mas não quer dizer que o cara tenha que trabalhar lá, né? Eu dizia sempre pro meu pai, cara, tu quer, e é isso que eu noto muito assim, tu quer que os teus filhos trabalhem que nem empregado e quer que o empregado trabalhe que nem com a visão dos teus filhos, né? Que o empregado tem o zelo todo que os filhos vão ter porque aquilo vai ser dele, e que os filhos trabalhem com uns cavalos lá pra ser como... Até pode, mas tu tem que construir isso não é assim, vão lá e façam, né? Exatamente. Assim, duas coisas que você falou, né? Eu acho que essa virada de chave também é parte do princípio que antigamente, né, e que ainda agora, as pessoas estão muito preocupadas em transferir patrimônio, não em transferir conhecimento. E aí você não faz uma escola, sabe? Esse processo de trainee, é porque assim, o pessoal não gosta de nome bonito, e a gente nem precisa dar nome bonito, fala, vamos entrar lá e vamos botar esse povo trabalhar. A gente faz isso. Vai lá, vai fazer. Porque assim, obrigatoriamente você nasceu numa família empresária, você tem que conhecer do seu negócio, mesmo que você não esteja no negócio. Então todo mundo tem que passar por isso. O que vai ser sucessor, se tiver, e os que não vão suceder o negócio, mas são herdeiros. Isso eu acho que é uma maneira até de preservar o legado também, né? Além de tudo, para que isso seja transmitido para as próximas gerações. Mas às vezes é difícil porque assim, essa geração dos nossos pais, dos nossos avós, eles aprenderam sozinhos. Então eles não conseguem ensinar. E nós estamos numa geração de nós para baixo, que é uma turma que preza muito pela liberdade, pela praticidade, mas são muito imediatistas também, né? Só que daí o que acontece? É uma turma que aprende muito rápido. E aí o pai, ele não consegue visualizar que o filho conseguiu aprender sem o sacrifício. Tem até uma propaganda, pode falar marca aqui de carro? Pode. Tem uma propaganda da Ford que eu até uso em algumas palestras, que é uma história real mesmo, e no final, depois eu vou mandar pra vocês, no final ele fala assim, a gente não tem que ter medo que o filho seja melhor que a gente tem que sentir orgulho, é sinal que deu certo, né? Então assim, mas é muito isso ainda, mas não sofreu, se não sofreu, não aprendeu. Tem que ter um sacrifício pra... Exatamente. Boa. E quando você chega num processo, chega numa família, assim, vamos simular um pouco, quais são os pontos principais por onde começar, assim, esse processo todo? Sei que tem várias pontas, mas quando a gente está num processo sucessório, assim, de organização para a sucessão, qual que é os pontos chaves que você começa o trabalho? Tá, vou fazer uma contextualizaçãozinha aqui. A sucessão tem 3 esferas, né? Família, propriedade e gestão, patrimônio e gestão. Geralmente a gente entrevista, faz as anamneses para entender onde é que tem a aderência, que daí é a porta de entrada, né? É a porta que a gente vai conseguir depois fazer as outras coisas. Na grande maioria das vezes, as famílias procuram a gente por alguns motivos. Ou tem alguém doente, ou tá morrendo ou morreu, né? Infelizmente, com a preocupação de, eu preciso passar tudo, eu preciso organizar. Chega com a porteira arrombada. Já. Não, vem, né, já derramado. Ou ele tá pensando especificamente em economia tributária, não tá errado, mas não dá para organizar só uma ponta. Porque assim, eu vou dizer uma coisa para vocês. A gente tem clientes que têm vários formatos de estrutura. Ele vem para fazer a holding. Eu ouvi falar que eu ia falar isso agora. Hoje eu estava respondendo uma revista que veio me mandou uma foto de um jornal. A holding vai ser a febre do momento. Aí eu gravei um áudio, né? Falei, você me deu agora. Agora senta e escuta. Assim, a holding é uma das ferramentas de organização patrimonial, não é a única. Você tem várias outras formas, doação, partilha em vida, o próprio testamento, várias formas. Organizar o negócio também, para depois você pensar o que você vai fazer. Então, quando você foca muito só em economia tributária, qual é o problema?
Você tem uma road que você não operacionaliza ela, por exemplo, né? Então, daqui a pouco vai vir alguém, né? A Receita vai estar subindo já para pegar essas roads que não tem essa movimentação, você não faz as transferências dos contratos de parceria, você não faz essa organização. E outra coisa que é pior que isso, é que a família não está alinhada. Então, ela briga para fazer, porque daí vai ter uma economia, e ela briga para desfazer, você paga 2 vezes, porque ela não tem um entendimento. Então, esse é um problema. Mas respondendo a pergunta, né? Se a gente pensar assim, de chegar numa família que quer tudo, porque a família às vezes ela quer tudo. O que você quer fazer? Tudo, né? Então assim... Tem nada, quero tudo. Eu quero tudo, agora eu não fazia nada, agora eu quero tudo. Então o que a gente faz? Primeira coisa, a gente não começa uma consultoria sem fazer a capacitação familiar. Então a gente coloca todo mundo na mesma sala, é genro, nora, é pai, mãe, os filhos, todo mundo. O quebra-pau. Então nós vamos treinar nessas 3 esferas. Quando começa os pontos críticos já só se olham, sobra. Não, a lavação de roupa suja no treinamento é normal, né? Mas a gente já tá acostumado. Né? Toda a família começa só muda dor de barriga, começa a sair. Isso que eu falava aí, ó. Viu? Às vezes nas palestras, é assim, eu tenho até vontade de tá assim alguém, né? Tipo, do lado, tipo, te avisei, né? Era isso. Então a gente começa assim, ó, fazendo esse nivelamento de base, para o pessoal entender o que é governança, quais são os estágios, entender quais são os desafios da sucessão, entender o que pode ser feito numa organização patrimonial, as questões tributárias. Então coloca todo mundo nessa mesma linha. Depois a gente vai ouvir todo mundo, coletivamente, óbvio, mas individual também, para entender se esse filho quer mesmo, né? Qual que é uma dificuldade que a gente tem muito assim, ó, que o pai fala, ai, não sei se esse menino vai dar bom, sabe? Né? Já escutaram, né? Não sei se esse menino vai dar bom, que vem aqui, trabalha, mas tipo, quer tirar férias 3 vezes no ano, quer ir para o show não sei de quem, quer não sei o quê. Eu falo, cara, o menino acorda 5 horas da manhã até no domingo pra ir pra fazenda. Qual é o problema dele tirar 3 dias, 5 dias, né? Tá namorando, às vezes quer viajar. A vida dele é outro percurso, né? Então, tirar esse controle também. Então, a gente ouve todo mundo, mentora, faz esse alinhamento. E aí a gente começa fazendo essa organização de base mesmo. Sentar todo mundo na sala, fazer uma ata de reunião, um modelinho de projeto. Porque a gente começa a profissionalizar essa nova geração que tá entrando também. Porque daí ela não vai ser, o filho o meu amigo fez, eu quero fazer aqui. Porque é a educação, escolinha mesmo. Porque ata, fazer um plano de ação, isso é uma coisa que é totalmente novo para essas pessoas. Exatamente. E aí assim, no começo você tem um pouco de resistência, né? E aí assim, ou você tem uma turma que às vezes fala, não, eu já quero fazer aqui, trazer um conselheiro para participar da reunião. Aí passa umas 3, 4 antes de fazer. Umas 3, 4, ele fala, graças a Deus, que então a gente ia passar vergonha, porque nós só brigamos na mesa. Então assim, a gente acompanha, participa, e depois, eu acho que assim, tudo são os degraus que você vai avançar, né? São estágios, você tem que amadurecer a família, você tem que ir profissionalizando o negócio. Não adianta eu ter um conselho, um comitê gestor numa família que nem se reúne, né? Sim. Qual é o melhor cenário, assim, pra ti, pro profissional que tá vindo? De atender? O melhor cenário. Já tive, assim, alguns casos que eu falo, meu Deus, eu queria que todo mundo fosse assim, né? Porque você já chega lá, já tá redondinho. Às vezes são aquelas pequenas coisinhas de ajuste que você faz. Fino, que a gente Geralmente o ajuste é familiar. Né? A pessoa já tem processo instalado, ela já tem uma organização. Aí às vezes, a gente já pegou casos de, tipo, revalidar um protocolo, refazer. Que quando a família fez lá atrás, ela fez, mas ela nem sabia para que servia, então não colocava a funcionar. Então a gente coloca todo mundo, sabe, vai trazendo para perto, assim. Então, desde a criação da identidade da família, da identidade do negócio, os valores. Porque assim, ó, quando a gente pensa na passagem de bastão, né, na transição das gerações, a gente vai perdendo muita identidade da família. Porque fica assim, ó, se a gente pega o produtor que está hoje na gestão do negócio, ele valoriza muito a família e ele valoriza muito o patrimônio. Ele não quer se desfazer, ele não quer vender um pedacinho da área para nada, né? Ele quer, para ele... É sinônimo de insucesso também. Isso, sucesso para ele é o quê? Aumentar a área, comprar mais máquina. Às vezes, pro filho, ele valoriza o quê? Se o negócio está sendo eficiente, eficaz, né? Então, assim, não tem margem de lucro, tá dando dinheiro. Não tá dando dinheiro, meu amigo. Vou vender um pedaço aqui, vou comprar uma franquia, vou fazer outra coisa. Então, são cenários muito distintos entre essas gerações. Então, quando a gente alinha bem as expectativas e fala, o teu filho não quer estar no negócio, ou o teu filho quer estar no negócio, vamos sentar agora e desenhar, ajuda muito esse processo. Mas essa família específica que eu tava dando exemplo aqui, que tem muita organização, foi uma delícia trabalhar. Porque tudo que você faz, eles têm muita aderência. Você orienta, daqui a pouco eles estão te mandando foto. Olha, a gente fez a primeira reunião, a gente fez isso aqui. Então, assim, é muito gostoso quando né, casa mesmo, à vontade com o que a gente faz de orientação. E o pior,
Ah, o pior, eu já tive casos assim de tipo, a gente até brinca, né? Até posso contar aqui, bicho não fala nome. Uma vez a gente tava indo atender um produtor e o cara tava muito desesperado, né? Pra ser atendido, assim. Tipo, não questionou preço, não questionou nada, queria muito ser atendido. Falei, antes da gente fechar, vamos lá fazer uma anamnese pra gente entender, pra saber onde é que tá entrando primeiro. Tá muito fácil esse negócio aí. Falei, olha... 12 anos já, estatisticamente, não tem... Tem alguma coisa. Não deu uma chorada, produtor sem chorar. E aí eu falei, vamos entender primeiro, assim. E foi o caso mais difícil, porque assim, ele já tinha um advogado, ele já tinha uma estrutura, e ele na verdade, ele não queria que a gente fosse lá profissionalizar o negócio. Até foi a turma do tributário, todo mundo junto. Ele queria fazer os arranjos, ele queria fazer um desenho para que a enteada não tivesse possibilidade, se ele morresse, a esposa herdar. Falei, meu amigo, Deus te abençoe. Não tem condição. Então, assim, a gente também faz um filtro, porque não adianta fazer um trabalho excelente, a gente trabalhar para uma entrega e chegar lá, a pessoa não quer aquilo. Ela quer especificamente alguma coisa que também vai contra os valores da gente. Só pelo desencargo de consciência, contratei o trabalho. Não, é pra falar assim, depois quem fez isso aqui foi a empresa ou tal. Ou é pra te ir lá validar o que ela quer, né? Fazer o que ela quer. Pra, tipo, ela ter, né, depois ali, qualquer coisa, ela ter um culpado, né? Então, assim, a gente toma muito cuidado com isso, porque você demora uma vida inteira pra construir um nome e, assim, eu acho que tudo tem que estar muito relacionado com o que você acredita, sabe? Eu só participo, por exemplo, de eventos onde, de fato, as pessoas, elas querem que você esteja lá e elas estão fazendo alguma coisa para transformar, para levar conhecimento, sabe? Então, acho que tem que estar tudo muito alinhado, né? O que a gente faz com o que a gente entrega e que o outro também vai receber, né? Você falou que faz trabalho com cooperativas também. E seu trabalho é um pouco mais... Como é que é? Mais sensibilização, despertar? O que é esse trabalho mais? Eu trabalho bastante com cooperativa específica. Posso falar o nome claro. também? Posso? Eu tenho um projeto com a Coamo, que a gente já está há 2 anos. A gente fez um plano piloto, desenhou, né, a várias mãos. Foi, assim, então eu tenho muito orgulho de falar desse projeto também, que se chama Mulheres que Semeiam. É um projeto que capacita as mulheres, porque é mais fácil a gente quebrar um pouco essa resistência através das mulheres. Porque assim, ela chega no filho, ela chega no pai, ela consegue ser um intermédio para harmonizar gerações, né? Então a gente faz todo um plano de capacitação. São 4 encontros, né? Um por mês ou a cada 15 dias, dependendo da dinâmica, de 4 horas de capacitação por vez, e depois no final é uma palestra para a família, é um fechamento. Então, tudo que a gente falou ali, trabalhou, o marido vai ouvir, o pai vai ouvir, o irmão vai ouvir. Então a gente acaba ali amarrando também para que eles possam refletir e começar a startar alguma coisa para melhorar, para transformar. E é um projeto incrível, assim, a gente teve uma aderência fantástica e assim, ver transformado, sabe? Tem uma produtora que tinha perdido o pai fazia 3 dias quando ela foi no primeiro treinamento, e ela me mandou esses dias atrás uma foto, ela mandou fazer missão, visão, valores do negócio dela, assim, tudo na madeira, sabe? Organizou o negócio, ela era uma professora, então ela tá, né, entrando, ela falou, olha, você não tem noção de como isso me ajudou, então eu falo, isso não tem dinheiro que pague. Não. Você vê que a pessoa, né, tipo, tá colocando em prática, é muito satisfatório, assim, quando você vê que aquilo ali vai ter uma continuidade, né? Não, muito legal. As mulheres cada vez mais tomando esse protagonismo, né? E aí eu ia te fazer... ia pra esse lado, assim, tem mais essa barreira que tu enfrenta, né? Tem Quem também. É essa guria que tá chegando, a gente fala guria, né? Mas quem é essa mulher que tá chegando aqui pra me dizer o que eu tenho que fazer com o meu negócio, com a minha família, com... tipo, você tem idade de ser minha neta, né? Minha filha, pelo menos, né? Então, assim, eu acho que, de maneira geral, até vou até contextualizar com o nosso livro, a gente rodou o Brasil e contou histórias de 50 mulheres do agro. Desde uma produtora de 2 hectares lá no sertão até uma produtora mega grande. Então, assim, a gente contou várias nuances ali de trajetórias no agro, dentro e fora da porteira. E a gente escutava muito essa questão da resistência por ser mulher, né, por gênero. Olha, eu já tive em alguns momentos, mas eu sempre tive muita consciência, assim, de, tipo, esse lugar não é pra mim, sabe? Tá tudo bem, não preciso estar aqui, sabe? Acho que, assim, Deus vai abrindo outras portas, mas tem... o primeiro contato, geralmente, às vezes, não vem do produtor, do gestor, vem do filho, vem da filha, ou vem da esposa, ou vem de alguém que assistiu uma palestra, fez alguma coisa. Então, assim, a gente já teve casos, por exemplo, de estar fazendo uma reunião online, na época da pandemia, o cara tá com o pé na mesa. Falei, meu amigo, se você não for escutar, ele deitado na cadeira, com o pezão em cima da mesa, se você não for escutar o que a gente tem para falar, a gente não vai perder tempo aqui com você. Então, assim, a gente acaba selecionando, você vai passando um filtro. Eu não quero atender uma pessoa assim. Se ela não respeita nem o que você vai lá contribuir com ela para bater um papo, para entender o que pode ajudar o negócio dela, vai procurar outro, então. Então, assim, mas tem um pouco de resistência, sim. Eu, graças a Deus, assim, eu tenho muita facilidade para lidar com isso.
tipo, não me afeta, assim, tipo, chegar num lugar, às vezes o cara tá conversando com todo mundo, você tá numa rodinha, a única mulher, ele não olha no teu olho, ele fala com todo mundo, menos com você. Isso acontece muito, né? Você tá num evento, você tá alguma coisa, fala, não tem problema, né? Eu acho que, assim, a gente responde as pessoas com resultado, né? Então, assim... Até começar a falar e tá resolvido. Deixa eu falar, né? Não vai preso. Eu falo, dá tempo pras pessoas, porque cada um tem talvez tenha tido até uma experiência ruim também, que ele vem criando esse padrão aí, então ele fica um pouco mais resistente. Fala, dá tempo para as pessoas conhecerem. O dia que ela conhecer, né? Então, assim, é um processo, eu tenho bastante paciência com isso, mas eu acho que em alguns lugares, sim, é desconfortável você tá tentando fazer alguma coisa. Se a pessoa não quer, eu falo, eu acho que não é o momento agora para vocês, né? Procurem em um outro momento, entendam mais, vão buscar alguém que já fez. Então, assim, acho que tem que lidar também com isso com tranquilidade, até porque a nossa forma de trabalho é tentar não ser um peso, né? Porque às vezes, assim, o cara tá te tratando não é nem por preconceito, é porque por medo mesmo. Que vai chegar aqui, vai tirar meu lugar. Então, às vezes, não é nem essa menina que chegou aqui, né? É tipo assim, eu não quero deixar porque eu não quero perder a minha cadeira. Sim. E quem te procura geralmente são os filhos, são a geração pai ou são os avós, assim? Quem mais? A geração dos pais. A grande maioria, assim. É o do meio, é o que tá no meio do caminho ali. Principalmente a geração do fundador, mas que são casais mais novos, 50 anos, 55 anos. Que é um pessoal que já veio de uma transição mais dolorosa, que não foi programada, né? Ou que foi, talvez, conduzida de uma maneira mais... Já sentiu na pele, isso. Já passou por isso. E aí ele tá nessa geração do sucessor preparando os próximos sucessores. Esse é muito fácil, a gente tem bastante aderência, porque ele já tem um conhecimento, tem menos resistência, então ele consegue já avançar. A geração dos filhos também procura, mas é difícil eles chegarem lá depois e fazer, aprovar. Então por isso que até a gente entra com essa capacitação. Deixa a gente falar primeiro, deixa a gente mostrar, e aí depois a gente vai avançando. Porque também fere o brio, né, das pessoas. Falar de sucessão, às vezes fica com o ego ali, né? Pô, né? Vai chegar alguém aqui e ele não entende o processo, ele vai imaginar que o quê? Daqui 2 anos ele não tá mais no negócio. Uhum. Eu falo, você demorou 30 anos pra construir teu legado, você acha que teu filho vai aprender em 2? Não. Né? E essa geração também já vem com outro conhecimento, né? Porque escuta em vários lugares, está sendo, né, o acesso à informação nos últimos anos cada vez mais se fala desse tema, né? Um tema que vem sendo falado, então a pessoa já chega também com uma... Se quer, né, como a gente fala, se o cara quer, ele consegue, né? Ele consegue ter informação, ele vai saber, ele consegue chegar mais preparado, já dá para quebrar um pouco desses medos aí, né? Sim. Então tem... E muda um pouco o status de filho do dono, né? Porque assim, ó, que antigamente, 2 questões, né? O ser filho do dono por privilégio, que daí é filho do dono, chega a hora que quer, sai a hora que quer, tem essa, né, esse cenário. Não tem rotina, né? Não tem... Como é que faz quando o cara não quer? Tem o filho lá, o cara não quer. O cara não quer. O filho não quer. O filho não quer. O que a gente orienta é o seguinte, você quer continuar o teu negócio para as próximas gerações, coloca um sucessor operacional, transforma numa empresa de fato da cara. E essa conversa é reta com o filho também. Também, porque se ele não quer, a gente já deixa bem claro, né? Quais são as obrigações dele também enquanto herdeiro, então, né? Eu vou te pedir, tu falaste um pouquinho de sucessor com sócio com herdeiro, né? Uhum. Tem esses papéis, porque tu tem que... Isso aí é escrito, deixa isso claro, todas as regras? Sim, a gente tem várias estruturas, várias ferramentas que a gente pode organizar, mas, por exemplo, num protocolo familiar ou se for num acordo de sócios, se estiver instalado, a gente coloca todo o regramento, assim, ó, pra vocês terem uma noção, até valor de diária de hotel que o familiar pode usar para ir fazer um treinamento ou para fazer alguma coisa, entendeu? Porque cartão corporativo, qual que é o limite, se vai ter... regra corporativa mesmo. Uso de aeronave, o cara tem lá, sei lá, um condomínio, né, que ele com outros produtores ele divide. O filho não pode pegar sexta-feira e ir pra praia, porque esse dinheiro sai da empresa. Ele pode pegar e ir pra praia, mas ele vai ter que pagar ou com o que ele recebe, ou com mesada, ou se ele é colaborador do negócio, porque assim, ó, entender quais são os papéis é muito importante e é o que vai fazer cada um contribuir. Ele tá só na família, então assim, ele não participa da gestão, ele não é sócio. Na grande maioria, se a gente pegar a geração do fundador ali, ou a geração que está no controle, ela é familiar, ela é sócia, é dona do negócio e ela também está na gestão. Então, fazer essas roupagens também exige um pouco de conhecimento, eles precisam conhecer, que daí não tem essa confusão. O que eu estava falando ali, né, do filho do dono, eu sempre falo, filho do dono não é cargo, né? Então, assim, ó,
existe uma outra parte assim também. Qual é a dor? Às vezes ele tá na sombra do pai a vida inteira. E ele não consegue se descobrir em nada. Porque ele é filho do produtor tal. E aí o que acontece? O cara vai no cartório, quer falar com o pai. Vai no banco, quer falar com... Ele não tem autonomia. A Jacto, ela tem um processo, acho que vocês já devem ter visto a história de uma cerimônia de transferência de geração que ela apresenta os novos sucessores para a sociedade. Então, assim, olha, a partir de amanhã é meu filho que vai conduzir isso aqui. Eu sempre falo, vocês não precisam fazer uma cerimônia com uma festa igual a da Jacto. Mas vai lá no banco e fala pro gerente. Meu filho também pode resolver. O cara da revenda, da cooperativa, que vai lá tirar um pedido, pode falar com ele também. Porque também é difícil pro pessoal do ambiente externo. O cara chega lá, tá o vô, o pai e o filho. Pra quem que ele tira o pedido? Tirou com o filho, o pai fala, não, mas não autorizei. Ou tirou com o pai, o vô fala, não, mas tem que passar pra mim. Então também ter essa hierarquia e os graus de autoridade definidos ajuda muito a gente conseguir ter um negócio que vai fluir melhor também, né? Aí volta lá na educação, porque isso é super normal. Nossa, aí tá louco. Eu passei alguns casos, tá falando aqui, tô me lembrando de alguns produtores que eu atendi, assim, de todos os lados, né? Porque a gente vê o pai às vezes reclamava, meus filhos não sabem trabalhar, ou quando eu deixo pra tomar decisão grande, mas nunca deu autonomia pra eles, nunca deixou eles se expor ao erro também, o de arriscar. Falava, vai lá, tu negocia. Exato. Ele assumia essa coisa assim, tá, se ficar uma orientação, tem um processo de aprendizado, mas também de aceitação e dizer, tá, foi o melhor negócio pra tua condição, poderia ter feito diferente, corrige depois, mas tem essa coisa de se desprender. Agora, a pessoa nunca dá autonomia, aí quando solta, deixa por conta, e aí é certo que vai dar errado. Né? Tem um entendimento, né, de que esse cara que vem vai fazer diferente, né? Sim. Ele vai porque ele tem um outro jeito de fazer, não vai ser igual. É a tal da dor do crescimento que a gente fala em empresa, cara, vai ter outro cara que tu vai colocar que não vai mais fazer como tu fazia, porque ele vai fazer o que tem que ser feito do jeito dele, seguindo regras, mas vai ser diferente, né? Eu atendia uma empresa, uma revenda, era muito engraçado, porque a gente trabalha com gestão de distribuição, né? De insumos, e aí o cara, ele tinha um negócio com o caixa. No caixa, assim, olha, aquele negócio, ele pagava tudo que era notinha, mas um cara grande. Eu disse, cara, isso é a maior loucura do mundo. Tu tem que fazer isso aí. Aí diz, mas os caras vão me roubar. Aí eu olhei pra ele e digo, vão te roubar. Porque roubaram, todas as empresas têm desvio. Todas as empresas que eu conheço no mundo, em algum momento teve um desvio. Pode ser um desvio de R$1, pode ser um desvio milionário. Vai depender do nível de controle que tu colocar. Mas pode ter certeza que vão. Ele ficou me olhando assim, porque aquilo... É claro que vão, se aconteceu com todo mundo, vai acontecer contigo. Mas se tu não sair daí, tu não vai conseguir crescer o teu negócio, tu não vai conseguir olhar pro outro lado. Se tu não tirar dessa operação... Óbvio que tem operações mais e menos importantes. Mas é isso, os caras vão fazer, só eu sei fazer, vão fazer diferente de mim, né? Exato. Assim, os modelos de gestão são diferentes, as dinâmicas da família também, porque você vai tendo uma família menor ou maior conforme os núcleos vão crescendo. Só pegando um gancho no que você tinha colocado, o que acontece, esse negócio de não dar autonomia para não errar? Culturalmente, a gente, né, vem do pai, da mãe, de todo mundo, de uma sociedade muito avessa a errar, né? Porque errar é sinal de incompetência. Não tem um negócio da caneta vermelha na prova? A gente só olha a caneta vermelha, a gente não olha a caneta verde, onde acertou, né? Então você fala, pô, errei 3, pô, mas acertei 7. E a gente tem, isso ainda é muito, né, internalizado. E uma outra coisa também, que acontece muito, a lealdade do pai não vai ser a lealdade do filho. Que é um exemplo, se o pai comprava na revenda e teve um ano que ele quase quebrou e a revenda foi lá e financiou ele para ele continuar fazendo outra safra, o filho não quer saber, ele vai comprar um dia mais barato, que vai ser mais eficiente para o negócio. Ele não tem esse vínculo, ele não tem foi com ele. Exatamente. Então muda o modelo de gestão e muda o perfil também do consumidor. Então, assim, às vezes a vida inteira você comprou no mesmo lugar. O filho entra, ele começa a cotar em um monte de lugar. Daí o pai fala, mas meu Deus, se acontece alguma coisa, daí um dia você compra num lugar, outro no outro, quem é que vai financiar a gente? Mas são outros cenários, a gente tem mais acesso, recurso, tem muito mais empresas também, né? Eu comento, a história do vendedor, né? O pessoal tá revendo, esse guri entrou aqui, já mandou um WhatsApp com cotação pra todo mundo aí, Quando o pai dele passou trabalho, fui eu que, né, a gente ajudou, digo, e o cara te pagou, e te agradeceu, eu digo, então deu, meu amigo. Zerou, agora, né? Mudou, zerou, mudou, mudou, é diferente pra todo mundo, né? Exatamente. Mudou tudo, mudam as formas. E aí tem também a questão de lidar com os funcionários, né? Porque muda também, o jeito é diferente. Essa coisa que você falou assim, quem é que manda, eu passei semana fazendo, porque daí o pai era a autoridade principal, tinha os filhos que estavam começando a assumir o negócio, só que os filhos davam
coordenavam, cada um tocava uma parte, outra, uma era pecuária, outra agricultura. E o pai chegava lá e esculhambava com tudo. E botava um clima pesado, todo mundo desfazia tudo aquilo lá, daí tirava a autoridade dos filhos, desorganizava o serviço que estava feito, vinha fora de contexto, e uma hora o gerente lá falou assim, cara, eu preciso de saber quem é que manda aqui, porque eu começo a fazer uma coisa, o outro me tira daqui e me bota pra lá, eu tenho equipe organizada. Quem que manda? E o soltar, né, pelo menos o delegar, ou deixar que os outros comecem a ditar o ritmo da fazenda, do negócio, é muito desafiador, né? As pessoas têm muita dificuldade. Você sabe, assim, falando em estatística, né? A gente tem no Brasil 90% das empresas que são familiares, né? E falando daí, pensando em transição, de 5% a 7% só chegam na terceira geração, por falta de planejamento, falta de preparo e tal. Mas isso que você estava falando, assim, de repente, programar, preparar, né? Dar autonomia, é muito difícil a gente contextualizar isso, porque, assim, o que o pai pensa? Eu não posso quebrar. Eu já passei por um momento de crise. Então, você tem um fundador com experiência em tempo de crise, momento de oscilação de preço, da parte climática, e você tem um sucessor ou um candidato a sucessor que quer chegar no negócio, quer colocar inovação, quer ver dobrar o resultado, quer ver produzir mais, né? Então, assim, você tem que equilibrar essas duas pontas. Dá para caminhar junto, né? Só que você tem que entender onde é que cada um pode contribuir. Usar a experiência do pai para um momento difícil e usar o que o filho tem de visão e que ele tem de gás, né? Muito mais. É o que você falou no começo. O pai tem um ritmo, o filho tem outro totalmente diferente. E vai ser cada vez diferente. Todas as gerações vão ser diferentes. Então, entender isso para poder aproveitar também, né? Da melhor maneira. Pegar essa coisa do muito conservador e do muito arrojado e... Dá uma, né? Coloca ali e andar juntinho. Como que ficam as famílias depois de um processo de sucessão? Olha, se o processo acontece, né, de uma maneira... Primeiro deve parar as brigas de domingo, né? Isso. Ou aumenta. Depende, ou se ama ou se odeia. É porque assim, vou trazer até para o pessoal que está acompanhando a gente, para entender assim, primeiro, quando você pensa em sucessão, você tem que analisar os cenários. Onde é que a gente quer estar daqui 15, 20 anos? Aí eu quero continuar como grupo ou como família. Eu quero continuar na mesma atividade, mas eu quero fazer cisão. Então, cada núcleo familiar vai tocar a sua parte. Eu quero arrendar ou vender. Eu acho que esse primeiro entendimento colabora para o processo, porque às vezes o processo é feito pela obrigatoriedade. Então, assim, se você pensar que necessidade e obrigação são situações para continuar o negócio, você vai ter muito problema lá na frente. Continuar só porque todo mundo depende daquilo ali e às vezes você não tem preparo, você não tem capacidade para continuar. Tem gente que é muito bom em alguma coisa, mas não vai ser bom na gestão. Meu pai é um cara, assim, que estudou muito pouco, estudou até a 5ª série. E ele extremamente braçal, muito bom executor, mas não tinha uma visão para fazer gestão, não foi também ensinado, não teve experiências para poder, né, olhar e falar aqui no meu negócio fazer. Então, existem muitos igual o meu pai também. E existem muitos da nossa geração também, que são bons em outras coisas. Então, a gente ter esse primeiro entendimento de onde quer estar, colabora para ter um processo lá na frente que todo mundo está em harmonia. Porque daí, assim, ok, nós vamos continuar como grupo ou como família. Então, nós vamos achar o lugar de cada um no negócio. A gente vai conseguir organizar. Nós vamos sentar e regrar com todo mundo para que a nova geração também comece a participar. Porque às vezes o pessoal fala, não, mas eu que sou fundador ou eu sou o sócio aqui, a gente tem que decidir sozinho. Eu falo, traz para a mesa, como ouvinte, pelo menos. Porque quando for a vez dele, aquilo ali já está, sabe, internalizado e para ele vai ser muito mais fácil para colocar em prática. Porque às vezes a gente tira muito de cena também e essa exclusão, a gente estava falando antes ali de... Porque é a transmissão de cultura, né? Exatamente. Do jeito que a empresa faz as coisas. E o melhor momento, a melhor forma de se envolver é fazendo a pessoa se sentir pertencida, né? Qual que é a dificuldade que a gente tem? Às vezes você tem um pai que chega em casa e só reclama do negócio. Ai, não choveu. Ai, o preço da arroba tá não sei o quê, tá ruim, não sei se eu vou conseguir continuar. E isso é meio cultural também, né? Que total. Filho vai comprar esse discurso? Eu sou filho de produtor, eu sempre falo, meu pai, eu queria lembrar dos momentos bons. Eu falo assim, não, esse ano tá excelente. Esse ano tá espetacular, nunca ganhei tanto dinheiro. Esse ano vendi bem, comprei... Já viu alguma conversa dessa? Não. E aí, assim, ó... Eu tenho um depoimento dessas histórias e aí eu me arrependi de não ter gravado isso aí. Uns anos atrás eu estava em Vacaria e na Casa das Rações e chegou um produtor de maçã, assim, um cara que até não era ele não era do agro, assim, mas e aí ele estava com um pomar de 16 hectares, é uma área muito considerável, né, para maçã. E o cara perguntou, e aí, a família e tal, o filho, tá bem, agora vai fazer o odonto, ele tá com 16, 17 anos, uma coisa assim. 17, 18, assim. E diz, mas não quer saber, né, cara? Não quer saber nada do pomar, aí tô eu aqui sofrendo e tal. Aí ele parou, olhou e disse, mas é culpa minha.
eu sempre chegava em casa dizendo, plantar maçã, porque com maçã o cara só se ferra, porque maçã é ruim, porque nunca tá bom, Aí diz ele, é óbvio, né, quando agora o guri deu o vestibular, ele foi fazer outra coisa, ele não quer voltar lá. Diz ele, cara, eu tô com um baita negócio na mão. Realmente. Mundo Só do que leite, a gente agora vê muito isso. Mundo do leite, que é um ele trabalho muito ensinou que era sofrido. ruim. Exato, repetir o discurso. Quem é que compra um discurso negativo? Exato. Nem eu não Tem que quero ser trabalhar louco, na tua empresa, eu falo pra ele. Nem eu, vou passar pra outro, né? Nem que você me desse, tanto que você reclama. Então, assim, entender, né? Se abençoa ou se amaldiçoa, né? Que isso também transmite pras gerações. Porque, assim, a gente fala muito, né? Sucessão é patrimônio. A gente Agora na transmite novela, né? O muito que mais você fala, pras- sucessão, É legado, Mas crença. quando ela é bem feita, assim. digamos, Uhum. As famílias ficam mais unidas, porque tem o lado business e tem o lado família. Sim, com certeza. Porque não tem como você apagar a luz, né, do escritório e acender a de casa e vice-versa. Assim, por mais que você não converse os assuntos, Virar a chave. assim, é humanamente impossível, porque se você tá magoado com um filho ou com um genro ou com alguma coisa, você vai chegar lá no dia de aprovar o projeto dele e falar, isso aí não tá viável, não. Né? Vai bater uma máquina lá no meio da colheita. Não é pessoal. Não, Não é nada pessoal, é porque eu acho que não vai dar certo mesmo. Então, assim, ó, as famílias conseguem estender, né, essa relação tanto de harmonia, tanto para o negócio quanto para a família também, porque daí cada um encontrou seu lugar. Você diminui esses pontos de conflito. O que é o problema maior que a gente tem quando não está organizado? Diferente padrão de vida entre sócio. Quer um exemplo bem simples? São 2 irmãos, já estão num segundo estágio ali de sociedade de irmãos, né? Passou a primeira geração e tal. O cara compra um carro pra mulher dele, a outra quer um carro igual. Não, isso é... Né? Vocês já ouviram falar isso, com Demais, certeza. Porque eu tenho um monte de demais. clientes. Teu irmão, olha lá, ó. Olha lá, Não, você tá- trabalha viajou pra igual Europa, burro, não sei- e o cara troca de carro todo ano e você não troca. Então, assim, quando a gente coloca que todo mundo recebe igual, o cara faz o que ele quiser com o dinheiro dele, você tira essas coisas. Então, a família vai viver em mais harmonia. Porque quando fica aquele negócio que ela não falou, que ela acha que você tá roubando, que ela acha que você tá tirando vantagem, que ela acha que você ganha mais e que o marido dela merece mais do que você. Quando você muda isso, você consegue ter uma relação muito mais harmoniosa. Obviamente que não dá pra fazer em todos os processos. Tem gente que vai morrer e não vai se entender também. Às vezes são coisas simples, mas são difíceis de abordar, de ter essa Exato. conversa, né? Mas são coisas simples, tá falando de um prolabore, cada um tem o seu... É Exato. que em tese é super simples, mas chegar até essa conversa e dizer, cara, tu trabalha mais, tu vai ganhar mais, ou tu trabalha menos, vai ganhar, né? Tem Sim. a tua... Participa mais. E participa começa mais. lá no pai. Você quer um exemplo? Vai chegar para um fundador essas mais histórias tradicional boas aí, e fala para ele, a gente tem que colocar salário aqui dentro agora. Capaz. Troca o carro do guri, ele estuda, ele tem tudo, não tá faltando nada. Pra que salário? Falei, porque se ele não tiver salário com você, lá fora ele vai ter. E o negócio lá de fora tem que ser menos atrativo que o teu, senão ele não fica. Então, assim, quando você começa a mostrar pra ele que sim, ele pode Baita sacada. perder o filho, porque o que acontece muito? Eu acho que isso é muito assim, eu sou mãe também, a gente tem muito essa questão do controle, né? Você tá aqui, você depende de mim. Aham. Só que Eu fui criado assim, embaixo do meu teto, enquanto depender do meu teto, as minhas você não regras... opina nada. Aqui são as minhas Todo regras. mundo. Todo mundo. Só mudou a casa. Então, assim, o que acontece? Fica Isso é como- uma forma de não perder o poder, né? Exato. Então eu tento não desmamar nunca, porque eu vou ter o poder financeiro pra poder Aí é mandar onde na você relação. estraga, igual Até o o... produtor lá que É, estragou é. uma. Aí eu tento levar o meu guri até os 50 anos. Exatamente. E daí a gente tem até É louco isso, algumas. Mas isso é cultural também. A gente tem a geração nem, né? Não estuda, nem estuda, nem trabalha. Essa geração de agora. A gente tem muito problema. Por quê? Porque foi mal dosado, né? E também, assim, às vezes não é culpa do pai. Todo mundo vai dar o melhor que pode, né? Eu acho que. E assim, sempre é tempo também de você reaver o processo, voltar a corrigir o que dá para ser corrigido. Mas as famílias conversam muito pouco, a gente se comunica muito mal em tudo na vida. Não só no negócio, dentro de casa também, porque às vezes o pai nem sabe o que o filho quer ser, o que o filho quer fazer. Fica ele, vai fazer vestibular pra quê? Tipo assim, fazer pra agronomia. Ele acha que tocar o negócio tá lá só na parte técnica, não é mais. Eu nem preciso mais estar na parte técnica, se eu tiver os colaboradores lá pra fazer. Eu posso estar lá na praia mexendo aqui, fazendo gestão do meu negócio, comercializando, fazendo um monte de coisa. Então, assim, são outros cenários e a gente entender que as coisas mudam muito também, né? Que isso é muito dinâmico. E aí é esse processo todo de conscientizar. Então, quando você chega pro pai e fala, o filho precisa ter salário, a gente vai fazer uma política aqui de empregabilidade familiar. O sócio vai receber dividendo? O sócio. Mas o filho, às vezes, não é sócio. Então, ele é colaborador no processo.
né? E até tem uma frase assim que eu gosto bastante. Eu tô dando um monte de spoiler, tá? Não, Porque eu vou tá falar, bem. se vocês forem ouvir amanhã, vocês já vão ter escutado uma boa parte. Que fala assim, ó, a indicação te leva até a porta, mas é só a competência que te faz permanecer na sala. Não adianta nascer numa família empresária, uma família de produtor, se você não for competente para continuar. Não é o sangue ali que vai fazer ser bom ou não, vai ser a tua vontade. Então eu falo assim, o que você quer fazer e o que você acha que você é bom? O que vai te fazer feliz? A genética tem o meio, né? Exatamente. Exatamente. E daí eu acho que é muito isso, assim, do pai, do que a gente já falou, dessa projeção e de ficar ali, de ficar pensando, esperando e nunca conversar. Então, essas lacunas da comunicação também atrapalham muito esse processo. Legal. Como é que é um pouco da tua rotina? Mãe, mulher, palestrante, empresária... Esse é um desafio, né? Você falou de liderança feminina, a tua rotina de viagens e tudo. Que a gente sempre pergunta, né? A gente sempre gosta de ouvir porque eu tenho curiosidade. Uhum. Né? E eu imagino que as pessoas também têm. Eu tenho, cara, como é que faz isso? Porque a pessoa tá aqui, tá lá, né? Eu brinco, todo mundo olha, a gente, o cara tá só de hotel, tá só viajando. boa, Só hotel né? bom, agora Fica tá todo mundo em 7 Gramado horas de conexão aqui, deitado no chão no aeroporto. O povo Como é que vê é o um pouco bastidor, né? Até porque a gente só mostra a parte boa também no lógico, Instagram. lógico. Ninguém é mal sucedido no Instagram. Assim, ó, eu tenho uma agenda bem intensa, né? Por exemplo, esse ano eu tenho 30 viagens ainda desse projeto, então eu vou para... No segundo semestre. Nesse segundo semestre, fora as outras palestras e as consultorias. Mas eu tento me organizar muito e assim, ó, eu sempre penso qual é o meu máximo para atender. São eu não vou pegar no mínimo 5 viagens por mês. Tá? Eu não vou 6 pegar... eu não vou pegar, por exemplo, assim, 30 consultorias. Porque eu quero que quando meu cliente me acesse, ele tem o meu celular, ele vai me acessar. Ele pode falar com a Nicole, ele pode falar com a turma, mas eu quero poder ter tempo para responder ele com qualidade. Então, assim, eu prezo muito por isso. Então, a consultoria a gente seleciona, a gente cria uma lista de espera, né? A gente pode até fazer o treinamento online, às vezes a pessoa quer muito e a gente não tem como ir presencial, às vezes por conta de deslocamento mesmo, de agenda, de ajustar. E depois a gente vai fazendo esses processos. Mas a gente desenha, coloca cronograma, sou muito organizada com essas coisas. E essa parte de viajar sempre, né, no começo foi muito doloroso, assim, mas eu acho que tudo na vida, quando você faz o que você gosta, você se adapta, né? Eu tenho uma filha que é autista. Então, em um momento desse estágio, ela tem 10 anos hoje, então tá bem mais tranquilo, eu tive que desacelerar muito, né? Para poder levar para as terapias de segunda a sexta, das 7 às 11, né? Então, assim, foi um processo que era um momento muito rico da gente aproveitar, que era aquele momento do desenvolvimento mesmo. Então, isso passou. Eu sempre falo para as mulheres, tudo é cíclico, né? Então, se você tem um filho pequeno, fica com o filho pequeno, né? Se você for um bom profissional, o mercado sempre vai ter lugar para você. Você fique 2, 3 anos fora, não tem problema nenhum. Contanto que você se programe, né? Acho que a gente nunca pode parar de buscar, de aprender, de estar ali sempre ativo também, mostrando e tal. No começo foi bem difícil, porque ela não entendia. Então, ela chorava, saía chorando. Então, assim, pra mim, eu tinha que arrumar a mala escondido, né? Eu tinha que sair escondido. Mas, graças a Deus, meu marido é muito participativo e agora tem bastante flexibilidade também. Então, ele fica com ela quando eu viajo, no período que ela não tá na escola, né? Às vezes a gente deixa também com as pessoas que a gente tem uma rede já de apoio muito boa também, né? Mas é gostoso porque, assim, quando você volta para casa feliz e você tá realizado, você transmite isso para sua família. Porque, às vezes, eu poderia estar lá num emprego também na minha cidade, que eu ia chegar em casa igual... Ave Maria, não aguento mais. Domingo à noite da depressão, né? Então, assim, para mim, não tem hora. Eu tenho muito amor no que eu faço. Então, para mim, se eu tiver que trabalhar num sábado, num domingo, ou chegar em casa, ou sair, é muito tranquilo. Só que você tem que ter isso tudo muito organizado, né? Isso colabora muito, assim. E eu acho que também é não querer abraçar tudo. A gente não dá conta de tudo, né? Tem dias que eu sou uma mãe que é o que eu consigo ser, a mãe que eu consigo ser. Tem outro dia que eu posso ser a melhor mãe, né? Então, assim, a gente sempre vê que alguns pratinhos vão cair em algum momento, né? Mas que você também, dando o seu melhor ali, você vai aprendendo também a lidar com as coisas, né? Então, aí, assim, até uma coisa legal no começo, né? Todo mundo pergunta com quem que o filho fica quando a mãe viaja, né? Pro pai ninguém pergunta. Se o pai viaja, ninguém fala, e seu filho ficou com quem? Todo lugar que chegou, é sua filha ficou com quem? Então, eu acho que tudo também, a gente vai abrindo o mato mesmo, né? Então, assim, é um processo de conscientizar as pessoas também, que as pessoas não perguntam por maldade, elas perguntam porque elas vivem uma realidade muito diferente da gente. Claro. Então, quando você mostra pra uma família que, olha, meu marido também me ajuda e ele tem a profissão dele, ele também ganha o dinheiro dele, você também pode fazer aqui. Eu acho que quando você tem um parceiro na vida, pode ser seu esposo ou pode ser alguém da tua família, irmão, alguém... E você tem para dividir, a vida fica mais leve, aí você consegue fazer mais coisas também, né? Então, acho que é isso, entender, assim, o que a gente pode fazer. E não se sobrecarregar,
ter os momentos de pausa também, né? E, tipo assim, às vezes eu falo, essa semana eu tô muito cansada, eu não vou conseguir atender, por exemplo, cheguei de viagem num domingo ou numa segunda, eu tenho reunião na terça, se eu não vou atender a pessoa 100%, prefiro remarcar e atender ela o dia que eu tiver 100%. Né? Então, você vai ajustando. E quando você escolhe também uma turma boa que quer, por exemplo, se você tem um bom cliente, você consegue também, né, tem essa flexibilidade assim, para conseguir atender. Muito legal, muito legal. Ótimo. Isso aí? Show de bola. Foi espetacular. Tem papo muito. Essa fera tem história aí, hein? Contou pouco. Tem bastante foi muito coisa. bom. Certeza, tem muita coisa. Ótimo. Adoramos. Espero que o pessoal em casa tenha gostado tanto quanto a gente gostou. De agradecer muito a tua disponibilidade, e agradecer a Tina, a Marielle e também a Nicole, que me ajudou aí a ajustar os horários para você estar aqui com a gente, sabe, da correria, das agendas e tudo. Obrigado mesmo por estar com a gente. E quem ficou interessado, como é que você acha? Qual Perfeito. é a arroba? Qual é o... Meu Instagram é @MarielleBiff, meu nome mesmo, né? LinkedIn também. Lá no meu Instagram tem os linkzinhos lá pra contato direto com a Nicole. A Nicole é minha irmã, incluve, então assim, negócio familiar. Não sei se a gente estourou o tempo, vou contar. Quando eu até uso isso muito como exemplo, assim, ó. Vamos ver se tem está. A gente aprende muito na prática, né? E ela é extremamente competente. E só que ela não vai trabalhar comigo a vida inteira, porque assim, ó, ela fez pedagogia e tá fazendo letras e tá terminando a segunda pós. E aí um dia eu cheguei pra ela assim, porque eu quero ela mora no Mato Grosso do Sul com meu pai. Eu falei, você vem pra cá, assim, eu dou um jeito pra você, o que você quiser. Ela falou assim, ó, eu amo dar aula. É meu sonho dar aula. Eu falei, é o negócio do pai e da filha, a mesma coisa. Eu falei, ela é minha irmã mais nova. Eu falei, eu não posso, né? Ela não vai ser feliz comigo se ela ficar comigo. Então, assim, eu sempre falei pra ela assim, você só me avisa pra eu me preparar, que vai ser doloroso. O desprendimento vai ser doloroso. Mas é assim na vida. A gente não faz assim, ó, a sucessão também só do pai pro filho, a gente faz as lideranças também. Quanta gente boa a gente tem no negócio e que às vezes vai embora. Ou vai embora para outros planos, para outros projetos, outros sonhos, ou por dinheiro também, que às vezes vai ganhar mais em outro lugar. Às vezes você não tem condição, às vezes aquele ciclo da pessoa, ela fez o caminho até ali com você, mas você não tem o que proporcionar mais para ela. E às vezes ela merece mais, né? Então a gente também entende isso. E a Nicole, ela é meu braço direito, esquerdo e assim... Que legal. Não, foi muito, muito tranquilo. Foi espetacular. Apesar, tu tá falando isso, tô pensando, porque apesar dessa dor de sair, é verdade. A pessoa tem que voar, chegou no lugar e... Você sabe que quando eu entrei no Sicredi, eu comecei a trabalhar assim, informalmente, agora acho que dá até o Ministério do Trabalho, né? Meu tio já fechou a empresa. Eu tinha 12 anos, eu trabalhava com meu tio, ele tinha uma eletrônica, uma loja de som. Então, eu ia lá, atendia o pessoal, fazia as fichinhas das TV que entrava pra arrumar essas coisas, sabe? Os caras nunca mais iam buscar. Exatamente. Exatamente. Ficava aquela prateleira cheia de coisa. E aí, assim, ó, quando eu fui fazer a prova do Sicredi, né? Aí, assim, era uma turmona, daí no final ficaram 75 pessoas e era uma vaga. E aí eu passei e eu cheguei no meu tio e falei, eu não sei se eu vou, né? Porque assim, você fica... Aquele vínculo que você cria. E era meu tio, assim, e tal. Ele falou, você vai amanhã. Você vai ficar fazendo o quê aqui na eletrônica? Vai, você tá estudando, você tá fazendo faculdade, vai para um negócio melhor. Então, assim, eu acho que o nosso papel também na vida enquanto líder não é só reter o talento. É a gente entender também que às vezes o talento, ele vai ser um talento melhor que a gente até, né? E que ele vai voar mesmo. Então, assim, que bom que se a pessoa, no processo que passou com você, ela pôde aprender alguma coisa que você pôde contribuir para a transformação. Eu acho que isso também na sucessão, em tudo, né? Mas o pai tá lá, às vezes, a vida inteira, o filho não aprendeu nada com o pai. E, às vezes, um filho que o pai morreu precoce, às vezes tem uma história de tanto vínculo, de tanto compartilhamento de conhecimento, que, tipo, o pai vai embora e o filho tem plena condição de continuar o negócio. Então, eu acho que é muito isso. Eu valorizo muito esse apego à família, porque eu acho que é a base, a estrutura. Não adianta ficar brigando por dinheiro, que o dinheiro não salva. Chega no final da vida, cara, você não leva nada. Eu fico falando assim, tem que dar uma pegada emocional, né? Claro. Fala, você tá lá numa cama de hospital, você tá com uma conta recheada, né? Uma conta lá cheia de dinheiro. Não vai trazer a tua vida de volta e às vezes você tá com a tua família toda brigada por causa daquele dinheiro que tá lá, que você vai deixar. Eu perdi um produtor há 3 semanas que ele tava cortando uma árvore na fazenda. Tem moço, tinha um monte de colaborador lá pra fazer isso também. E aí tava com um cipó e no que ele puxou, caiu o galho de cima e ele ficou na UTI, fez uma cirurgia, mas faleceu super jovem. Assim, a filha já tava entrando no negócio, mas assim, tinha uma vida inteira pela frente ainda. Aí quando a gente foi no velório dele, ele tava de terno. E eu falei pro meu marido, que ele também é cliente do meu marido, eu falei, ele não tá nem com a roupa que ele queria estar. Não escolheu nem a roupa que ele tá indo embora, porque eu nunca vi ele de terno na vida, nem no casamento da filha ele tava de camisa. Então, assim, sabe? As coisas pra gente pensar,
que o final vai chegar para todo mundo, então vamos tentar fazer o processo ser bom, né? Isso aí. Espetacular, baita lição. Ficar pensando. Vou dar uma olhada. Incomoda, eu falo, eu gosto que vocês vão embora incomodados. Isso aí, muito bom, muito bom. Legal mesmo, obrigado mais uma vez. Marielle, Show de bola. E assim, estamos falando e pensando, né? Os nossos dois parceiros novos aí, os dois são caras de sucessão. O Fernando tá na sucessão, o Tomás tá na sucessão dos negócios da família. Estão entrando, estão liderando já os negócios da família. Aí como as coisas fecham. conectam, Que né? bacana, né? Vão se conectando. Ótimo. Legal, então obrigado a todos vocês também que estiveram com a gente até agora, agradecer os nossos parceiros, a CIA Brasil, entrar em contato com a CIA_agronegócio no Instagram, também a FarmConte, @FarmConteBR, ZT Sementes, @ZT Sementes no Instagram, obrigado mesmo, e também a nosso novo parceiro que se junta com a gente, a Puro Trato, @Puro Trato Nutrical Animal no Instagram. Acessem lá, entrem em contato com os nossos parceiros, tenho certeza que vocês vão gostar, são excelentes. Uma grande honra estar com vocês, estar com esses parceiros aqui no Pé no Barro Podcast. Se você também tem sua marca e quer colar com a gente, entre em contato, vai ser uma grande satisfação colocar sua marca aqui no nosso telão. Não esqueça de seguir a gente nas redes sociais, é tudo @Pé no Barro Podcast, todas as redes, e também no canal da CIA aqui no YouTube, se inscreva e também ative o sininho de notificação. Grande abraço a todos vocês, até o próximo episódio, valeu, até mais. Valeu, gente.